Atenção! Vai começar agora uma teleaula de processos de fabricação do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 80 aulas. Hoje, você vai assistir a teleaula número 72. Bons estudos! Na teleaula passada, você conheceu as operações de cortar e dobrar executadas com o estampo. Na teleaula de hoje, você vai conhecer uma outra operação que também utiliza o estampo. É o repuxo. Você vai ver que o repuxo é um processo de fabricação que dá a uma chapa metálica formas volumétricas, ocas, previamente definidas. Vai conhecer as ferramentas que executam esse trabalho e ter uma ideia geral do processo. É através do repuxo que são feitos, por exemplo, alguns utensílios domésticos que nós usamos no nosso dia a dia. Objetos como bacias, formas de alumínio, canecas e tantos outros objetos parecidos são feitos com esse processo de fabricação que você vai conhecer hoje. Por isso, muita atenção, que a nossa teleaula está apenas começando. Ô, Tito, queria falar com você. Vai, o que manda? O negócio é o seguinte, eu tô começando agora a trabalhar com estampo. Já tem algum conhecimento sobre corte e dobra e queria saber um pouco mais sobre repuxo. Aí me disseram que você manja do assunto. Na verdade, eu tô começando a aprender isso agora, Caio, mas no que eu puder te ajudar... Na verdade, eu quero uma visão geral do processo. Por exemplo, se o estampo para repuxo é igual ao de corte e dobra. Na verdade, eles têm as mesmas características, ou seja, são formados por um punção e uma matriz que vão dar forma à peça. Uma peça como essa aqui, ó, que ela é repuxada a partir de uma chapa metálica, ela tem a forma volumétrica oca. Forma o quê? Volumétrica. Volumétrico, em geometria, é a medida do espaço ocupado por um sólido qualquer. Essa caneca aqui, por exemplo, tem um volume que foi pré-determinado e que dá a sua forma característica, oca por dentro. Esse objeto de alumínio foi feito através do repuxo, também conhecido como embutimento. Para você fabricar uma peça por meio do repuxo, você vai precisar de um estampo de repuxo. Existem vários tipos de estampos, alguns até bem simples. Esse estampo de repuxo simples tem custo mais baixo, mas é pouco usado porque apresenta um problema. Durante a operação, ele provoca a formação de rugas nas bordas da peça. Já os estampos de repuxo mais elaborados possuem um sujeitador, que é um prensa-chapas. Este dispositivo evita que as bordas apresentem rugas depois de repuxadas. Apesar do custo mais elevado, estes estampos são mais usados na operação de repuxar. A função do prensa-chapas é, como o nome diz, manter a chapa sob pressão para fazer com que a chapa deslize apenas para o interior da cavidade da matriz, sem formar rugas. Para que essa operação se processe com êxito, é necessário um cálculo envolvendo a regulagem da pressão. Quando uma operação de repuxo termina, acontece o seguinte: a peça já moldada fica presa à matriz do estampo de repuxar. Isso acontece devido à propriedade de recuperação elástica do material. Para retirar a peça da cavidade da matriz, existe um dispositivo chamado extrator. Em alguns estampos, este dispositivo possibilita a saída do material pela parte inferior. Em outros tipos de estampo, o extrator permite que a saída da peça seja efetuada pela parte superior. Agora você conhece a operação que permite fabricar esse tipo de objeto e a ferramenta utilizada nesse processo. Quer dizer, você foi apenas apresentado a esse processo de fabricação, porque existem ainda muitos detalhes nessa operação que você precisa conhecer. Um deles é o problema da folga, que se deve deixar entre o punção e a matriz do repuxo durante uma operação. Calcula-se a folga conforme o tipo de material, utilizando fórmulas específicas que você encontra no seu livro de estudos. Os valores de folga correspondem à espessura do material mais um coeficiente empírico. Para uma chapa de 1 milímetro de espessura, por exemplo, esse coeficiente varia de 6% a 63%, dependendo do material. Agora,
Por que isso? Para evitar o excesso de atrito, que provoca rachaduras e marcas na peça repuxada. Se a folga não for calculada de modo correto, quer dizer, se ela for menor do que o necessário, o material repuxado tende a se romper. E se a folga for maior que o necessário, pode haver deformações no perfil. Se a folga for mal distribuída, pode ocorrer variação na altura. Uma outra coisa importante nesse processo é o problema da entrada e saída do ar. Para facilitar a saída do ar durante o repuxo, é utilizado um punção provido de orifícios. Esses orifícios têm a função de permitir a livre passagem do ar que se acha debaixo do punção, quando ele desce sobre a matriz para moldar a peça. Eles também permitem a entrada do ar quando o punção retrocede. Tá bom, Tito. Já deu para ter uma visão geral do processo de fabricação. Mas uma dúvida que me ocorreu enquanto a gente conversava é se a operação de repuxo é feita de uma só vez. Quer dizer, se só com um movimento do estampo eu já consigo a forma final do produto. Olha, Caio, se a peça for simples, você consegue. Mas muitas vezes, dependendo da relação entre o diâmetro e a altura da peça que vai ser produzida, essa operação tem que ser feita por etapas. Por etapas? Como assim? O processo é feito de um modo em que o produto final vai se completando aos poucos, Caio. E como é que você calcula essas etapas? Bom, aí vai depender da severidade do repuxo. Pera lá, severidade? O que é isso? Severidade do repuxo beta 0 é a relação existente entre o diâmetro do blank e o diâmetro do punção. Por exemplo, se a severidade do repuxo beta 0 for menor ou igual à severidade máxima beta 0 máxima que o material suporta, então é possível fazer a peça em uma única operação. Mas se a severidade do repuxo for maior que a severidade máxima, então será preciso dividir a operação em estágios. Uma peça pode ter, digamos, 3 estágios de conformação até chegar ao embutimento final. Um outro item importante nessa operação é a lubrificação. Existem vários tipos de lubrificantes. O sabão em pasta, o querosene, o sebo, o óleo mineral e a água grafitada são alguns dos lubrificantes mais utilizados. A função da lubrificação é diminuir a resistência ao deslizamento, os esforços desnecessários, evitando assim peças defeituosas ou o desgaste prematuro do estampo. Se você precisar de uma maior lubrificação, pode empregar todos esses produtos puros, se não, pode empregá-los do modo diluído. Para cada tipo de lubrificante, vai corresponder um material de trabalho. Por exemplo, se for repuxar aço, pode usar o sabão em pasta. Para o alumínio e suas ligas, pode utilizar o querosene. E se for metal branco, o sebo é o mais aconselhável. No caso do latão, um bom lubrificante é o óleo mineral grosso. E se for aço inox, é aconselhável o uso da água grafitada. No seu livro de estudos, você vai encontrar outros tipos de materiais e de lubrificantes. Uma outra coisa que deve ser sempre levada em consideração durante a lubrificação é usar sempre materiais de qualidade comprovada e que sejam preparados para esse fim. E, é claro, seguir sempre as indicações do fabricante. Muito bem. Agora que você está conhecendo muitos detalhes desse processo de fabricação, sabe que é preciso cuidado para calcular a folga, cuidar da lubrificação e saber que algumas operações necessitam ser realizadas em vários estágios. Mas tem mais uma coisa que é necessário conhecer antes de começar a operar: a prensa. E que tipo de prensa a gente usa nessa operação, Tito? Caio, dependendo do trabalho, do tipo de força utilizada, das dimensões da peça, da quantidade, ou seja, da produção desejada, a escolha correta de uma prensa é um fator de grande produtividade. Por exemplo, dependendo do que eu vou fazer, eu posso usar um tipo específico de prensa, como a prensa de fricção, a prensa excêntrica ou a prensa hidráulica. Se bem que a prensa hidráulica é a mais indicada dessas para operações de repuxo de maneira geral. E por quê? Com essa prensa dá para produzir peças até para forjaria pesada. É que ela tem a vantagem de facilitar a regulagem da pressão do óleo. Com isso, você pode utilizar somente a força necessária de modo controlado do prensa-chapas. E você conhece bem todos esses procedimentos para executar o repuxo. Mais ou menos, Caio. Na verdade, eu gostaria de ficar um pouco mais por dentro desse assunto. E você, não?
O desenvolvimento da técnica de repuxar exige que sejam observados alguns procedimentos para que o repuxo tenha êxito. Por exemplo, se você tiver uma peça conformada deste modo, o ponto de partida para a conformação é obter um disco em chapa. As dimensões deste disco podem ser calculadas tanto gráfica como matematicamente. Consegue-se, deste modo, uma chapa com a forma adequada ao repuxo. Em ferramentaria, essa chapa é conhecida como blank. Conhecendo o diâmetro do blank, é possível calcular a severidade do repuxo. Neste caso, a severidade do repuxo é maior que a severidade máxima. Portanto, deve-se calcular o número de operações a ser executado. Em uma peça cilíndrica, deve haver uma redução de 40% do diâmetro do blank no primeiro estágio, isto para conformar a peça com o diâmetro D1. Para os estágios seguintes, a redução deve ser de 20% até o embutimento final. No nosso caso, este embutimento é realizado em 5 operações. Ô Tito, valeu. Deu pra aprender muita coisa sobre o repuxo. Olha, deu pra reforçar tudo que eu tô aprendendo também, Caio. Mas por falar nisso, eu acho que tá na hora de uma boa revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu o processo de fabricação conhecido pelo nome de repuxo ou embutimento, através do qual são feitos, entre outras peças, utensílios domésticos como bacias e panelas de alumínio. Conheceu também a ferramenta usada na execução desta operação, os estampos de repuxo. Viu que os estampos podem ser simples ou mais elaborados, sendo que os primeiros possuem o inconveniente de causar rugas nas bordas da peça trabalhada. Já os mais elaborados evitam esse problema graças a um dispositivo chamado prensa-chapas. Constatou que a operação de repuxo tem que levar em conta a folga deixada entre o punção e a matriz para não provocar atrito, e que um repuxo, muitas vezes, pode necessitar de vários estágios até o embutimento final. Conheceu os principais lubrificantes empregados na operação de repuxo e viu que a prensa hidráulica é a mais utilizada neste processo de fabricação, por facilitar a regulagem da pressão do óleo. Finalmente, aprendeu sobre alguns procedimentos que devem ser observados na operação de repuxo para que ela tenha êxito. Agora é com você, hein? Não deixe de estudar com o auxílio do seu livro, para aprofundar todas as questões que você viu aqui. E é melhor você fazer isso enquanto ainda está quentinho, hein? Então, até a próxima! Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.